Sejam bem-vindos, este é o programa O X da Questão. Hoje, nosso convidado é o presidente do PSOL em Taboão da Serra, José Afonso da Silva. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Afonso, por ter vindo. Eu que agradeço. E o nosso X da Questão de hoje é: qual a diferença ideológica do PSOL para o PT? Bom, é importante a gente tentar resgatar como que surge o PSOL, né? Boa parte da militância que hoje constrói o PSOL foi militante do PT. E em 2003, o primeiro mandato do Lula, você teve uma questão que para nós é muito importante, que tem a ver com a questão da Previdência, onde o Lula colocou uma reforma que na nossa avaliação tirava direitos dos trabalhadores, né? E esse foi uma questão que fez com que uma parte da militância saísse, um pouco em solidariedade àqueles que foram expulsos, né? Porque você teve Luciana Genro, o deputado Babá, João Fontes e Luiz Helena, que foram expulsos por votar contra a reforma da Previdência. Então, com esses parlamentares expulsos e com essa militância que comprou a briga junto com eles, foi formado o PSOL, com base também numa crítica de que o PT não tinha como objetivo utilizar o governo para implementar reformas que estavam na história do partido, né? Reformas que visassem melhorar a vida dos trabalhadores. Pelo contrário, naquele momento o PT optou por governar junto com aqueles que nós considerávamos, vamos dizer assim, inimigos, né? Do programa que o partido apresentava, né? Então, do ponto de vista ideológico, tem muitas questões que eu poderia dizer aqui, mas eu diria para você que a questão do abandono das ideias socialistas, da transformação social, de manter independência de classe, da classe trabalhadora, esses são elementos fundamentais que levaram à fundação do PSOL e que hoje, de certa forma, distingue, né, o PT do PSOL. Obviamente que o PT não é uma coisa homogênea, tal, tem diferenças. Muitos grupos que estão no PT têm muito mais acordo com o PSOL do que tem com a sua direção. Mas, e lembrando também que a conjuntura mudou bastante de 2003 para cá, né? Então, a desconsiderar isso, né? E se tratando de ideologia, José Afonso, enfrentar a extrema-direita e o neoliberalismo, né? O que é? Explica um pouquinho melhor essa ideologia do PSOL. Olha, o Lula, quando ele ganha em 2003, ele ganha com base na falência da implementação das políticas neoliberais, né? Política de privatizações, de retirada de direitos, de ataques pesados ao conjunto dos trabalhadores. Esse é um fenômeno que não foi só no Brasil, foi em toda a América Latina, né? Então o Lula se elege aí, uma expectativa de mudança. No entanto, após vencer as eleições, a gente viu que esse debate, esse combate que deveria ser feito às políticas neoliberais não foi feito como deveria. Isso, de certa forma, precipitou um desgaste junto à militância histórica do partido, né? No entanto, nós temos uma avaliação de que, com todas essas diferenças, você teve melhoras em vários setores, né? A questão de políticas de criação de universidades federais, a questão de cotas, bom, poderia citar várias coisas. Mas há uma diferença, nós estamos hoje numa situação onde o Lula vence depois de 4 anos de um governo de extrema-direita,
Então, só isso já é um respiro importante, porque se o Bolsonaro tivesse ganhado, provavelmente a gente não estava fazendo essa entrevista aqui agora, porque você tinha todos os dados colocados para um enrijecimento do governo, né, uma política de restrição de direitos, de liberdades democráticas, etc. Né? Isso em todos os sentidos, seja para a grande mídia, seja para os movimentos sociais, seja para os partidos, etc. O quadro hoje, talvez, é bom lembrar, você tem uma situação onde o governo apontava para isso, já tinha projeto no Senado para aumentar o número de membros do STF, que era um problema para ele não tinha maioria no STF. Então, a vitória do Bolsonaro significaria um problema do ponto de vista dos direitos democráticos. E isso, inclusive, fez com que o pessoal, sem titubear, apoiasse o governo Lula. Né? Afonso, questão municipal, questão de Taboão da Serra. Quero a sua avaliação da disputa eleitoral em Taboão da Serra para a prefeitura em 2020, sobretudo no segundo turno. Faça uma avaliação, por gentileza, do primeiro turno, o desempenho do PSOL com a candidata Najara Costa e depois o posicionamento do partido no segundo turno, em que ficaram Aprígio e Engenheiro Daniel. Olha, o PSOL em 2020, vale lembrar, um partido pequeno, com poucos militantes, pouca capilaridade, apesar de vários companheiros e companheiras em várias categorias importantes, mas ainda um partido sem a capilaridade necessária e, do ponto de vista eleitoral, ainda aprendendo muitas coisas. Nós tivemos uma candidata que reunia alguns atributos que para nós foi muito importante. Você tem uma candidata, uma mulher negra, mãe solo, moradora da periferia, com uma certa capacidade de expressar as opiniões do partido, isso num ambiente onde existia um potencial de um apelo, vamos dizer assim, para voto do PSOL, fez com que a gente tivesse uma votação expressiva para o tamanho do partido. Nós temos 7, quase 8% dos votos aqui no município. A gente teve isso com o Stan, né, em 2012, mas uma outra conjuntura, com 2 candidatos apenas, dos partidos tradicionais e tal, né? Nessa não, você teve várias candidaturas e mesmo assim a gente se saiu muito bem no processo, conseguiu ficar à frente do PT, que era uma coisa meio impensável antes e tal. Já no segundo turno, nenhum dos candidatos colocados, seja o Aprígio, seja o Daniel Bogali, nenhum deles tinha menor compatibilidade com o que a gente defende. Né? As lutas que a gente trava no dia a dia não são aliados, né? São políticos tradicionais da cidade, de partidos da qual a gente combate no dia a dia. Né? A gente está combatendo eles quando vai defender melhorias salariais para os professores, direitos para o funcionalismo, etc. A gente sempre está combatendo eles. Né? Então, tinha 2 candidatos que não representam, o programa do partido não representa os interesses dos trabalhadores. Essa foi nossa visão e por isso a gente chamou voto nulo naquele momento. Afonso, pelo que o X da questão apurou, o voto nulo não foi uma unanimidade dentro do PSOL de Taboão da Serra. Nós recebemos até um relato de que o voto nulo passou a ser a posição do partido no grito. Ou seja, quem gritou mais é que conseguiu emplacar o posicionamento do voto nulo. Quem é que gritou mais nessa ocasião, numa reunião interna do PT, do PSOL, conforme nós apuramos? Olha, eu não sei quem gritou mais, eu gritei bastante, mas a decisão foi no voto. Né? Você tinha um setor
que tinha esse entendimento que eu acabei de apresentar, e você tinha outro setor que, infelizmente, fazia uma defesa de voto no segundo turno que tinha muito mais a ver com interesses pessoais do que com interesses políticos. É legítimo você, numa eleição de segundo turno, você fazer a avaliação, olha, nós não concordamos com nenhum dos candidatos, no entanto, esse candidato aqui, né, se ganha, pode causar um problema, vai ser muito negativo, e você acaba votando no outro uma espécie de mal menor, é legítimo, né? Nós votamos o Lula, por exemplo, contra o Bolsonaro, não necessariamente porque a gente tem acordo programático com o Lula, com o PT, não é essa a questão, né? Votamos o Lula porque vimos no Bolsonaro um perigo real, né, para os brasileiros. O histórico do Bolsonaro No entanto, esse debate sobre o segundo turno em Itapuã, isso ficou bem claro depois, né, tinha muito mais a ver com alguns companheiros e companheiras, vou chamar dessa forma ainda, estavam negociando cargos, estavam negociando secretarias, né? E aqui eu não estou falando de forma leviana, são coisas que de fato se confirmaram, né? Não por acaso, um dos que defenderam o voto, no caso no Aprígio, logo em seguida, quando o governo assumiu, recebeu o cargo, né? Pode dizer quem é? Prefiro não, né? Para não. Por dever. Você chama o nome do diabo, ele aparece. Então é melhor não. Afonso, por transparência e dever de ofício de jornalista, eu vou perguntar se trata de Rodrigo Martins. Ele foi um dos que fez a defesa, né, do voto nulo. Ele fez a defesa do voto nulo? O problema do Rodrigo maior, que vale lembrar, né, você teve no final da disputa do segundo turno, você teve um grande ato do candidato Aprígio, do então candidato Aprígio, e você teve lá um vídeo, que era um vídeo meio que parodiando aquele filme dos Vingadores, né? Então, não sei se vocês assistiram, mas aparecem lá os super-heróis, né? E aí aparecia o PT, aparecia vários partidos que estavam ali na coligação apoiando a Aprígio no segundo turno, aí de repente aparece o PSOL. E como assim? Né? Como é que pode aparecer o PSOL apoiando um candidato no segundo turno, sendo que o partido tomou posição no segundo turno, de voto nulo no segundo turno? Então, essa questão levou, inclusive, a que a gente discutisse a expulsão do companheiro, né? O que aconteceu? Essa decisão foi unânime com os companheiros que participaram do debate, mas infelizmente isso aí nas instâncias superiores do PSOL, por motivos que eu desconheço, acabou não sendo concluída, né? Bom, ok. Se tratando de Najara Costa, né? Ela foi muito bem votada nessas eleições que nós estamos tratando agora. Ela teve 8 mil votos, né? Uma votação que eu considero expressiva para o PSOL. E hoje ela está, entre aspas, sendo expulsa do partido, entre aspas, né? Queria que você explicasse essa história, se é real, se não, como a provável saída da Najara do PSOL. Eu desconheço isso, né? O debate sobre 2024 colocado pela Najara, né, ele não foi discutido em nenhum espaço do partido. Nenhum espaço. Vale lembrar que o grupo que dirigia o partido de 2021 até recentemente era o grupo da qual a Najara fazia parte. Não houve, nem em reuniões presenciais, nem em reuniões virtuais,
nenhum debate a respeito de candidatura de 2024. Né? Não teve nenhum militante e nenhum espaço falando eu sou contra que a Najara seja candidata. Pior ainda, né? Não teve ninguém defendendo a candidatura de Aprígio. Ninguém. Então, da onde ela tirou isso, não foi da cabeça, né, expressada ali por militantes do partido. Né? Do setor que hoje dirige o partido, que venceu, né, a última disputa para o diretório municipal, não há ninguém defendendo que a Najara não seja candidata ou que nós devamos apoiar o Aprígio. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí, não sei. Ela tem o direito de defender. Todo filiado do partido, né, ele tem direito de pleitear ser candidato a vereador, prefeito, governador, presidente, deputado. Se ele tiver apoio interno para isso, ele será. Né? Agora, isso tem que ser debatido. E não foi em lugar nenhum. Então, infelizmente, ela, ao invés de fustigar o partido a fazer esse debate, ela resolveu fazer esse debate na mídia regional. Internamente não foi feito. Entendi. E o que você me diz com relação ao pessoal Aprígio? Alguns militantes do pessoal estão na administração Aprígio. Né? Qual a sua posição sobre isso? Quais? Rodrigo Martins, né? Ainda é do pessoal. Amanda Lopes. Foi para o governo, né? Olha. E tem outras pessoas também. Tem outros militantes também. Eles são filiados. Na verdade, eu não sei se são filiados ainda, porque o informe que eu tive, eu não sei se concretizou. Nós tivemos a eleição do diretório dia 3 de setembro, e eu tive um informe, há de se verificar, vocês podem conversar com ele, que eles iriam se desfiliar, né? Já naquela semana, a primeira semana após a eleição. Assim, mas eles são filiados. Mas de qualquer forma, Afonso, eles foram para o governo antes da desfiliação. Ok? Isso é um problema deles. Sim, mas é um fato. Sem apoio do partido. Sim, mas... O que não dá é para dizer que a posição deles é a posição do partido, porque não é. Não é. Né? Eles que assumam a responsabilidade pelas coisas que fazem, mas não em nome do partido. Tanto que você está me falando, então o pessoal hoje não é aliado do Aprígio. Não é, nunca foi e não tem por que ser. Nós somos oposição ao partido, ao Aprígio. No entanto, o que nós não vamos fazer é ficar sendo irresponsável na crítica. Né? Eu acho que muitas vezes o debate é feito aqui em Taboão de forma muito sem base, né? Se apega-se em qualquer coisa, né? É acusação de corrupção para lá, para cá. Nós não vamos entrar nisso. Né? Se tiver um caso onde de fato a gente comprove que é corrupção, nós seremos o primeiro a fazer a denúncia e vamos para cima. Agora, não vamos ficar acusando gratuitamente ninguém, seja Aprígio, seja Fernando. Essa nunca foi a postura do PSOL, pelo contrário. Né? Nós fizemos uma denúncia de corrupção aqui no município que foi contra o Evilásio. E não só isso, nós entramos com uma ação de responsabilidade na época. Então, vocês lembram quando os 4 vereadores foram presos, você tinha a máfia do IPTU, a máfia do transporte, etc., das multas, né? Então, não apenas nós denunciamos a corrupção, como formamos o que a gente chamou na época de Comitê de Luta contra a Corrupção, entramos com uma ação de responsabilidade na Câmara e não ficamos só nos discursos. Fizemos atos, manifestações, etc. Então, nós somos oposição ao governo, mas somos uma oposição que não é na linha, vamos dizer assim, só porque nós somos oposição, nós vamos ficar batendo, usando qualquer coisa
Não vamos fazer isso. Então, para complementar, o que você acha então da aproximação do Guilherme Boulos com o Aprígio? Desconheço também. Recentemente estiveram juntos no SEMUR, numa reunião. Não, tiveram lá. O que teve aí? Que supostamente diz, né? Supostamente a gente imagina uma aproximação. Queria saber se há ou não, qual a sua opinião. Posso complementar, Marcos? Claro. Inclusive na manifestação do funcionalismo público, quando os funcionários estavam na Câmara reivindicando que os vereadores discutissem reivindicações da categoria, naquela ocasião, então, pré-candidato a governador Guilherme Boulos foi se reunir com a Aprígio e foi criticado pela parcela do funcionalismo de que o funcionalismo, o Boulos não foi conversar com o funcionalismo, não foi ouvir o funcionalismo e foi se reunir com o Aprígio. Inclusive a própria Najara criticou o Boulos por ter preferido se reunir com o Aprígio a ouvir as reivindicações do funcionalismo público, uma categoria a qual o PSOL tem, né, participa das lutas dessa categoria. Cara, aí há uma confusão e uma sacanagem, né? Vamos para a confusão. A atividade que o Aprígio está no SEMUR e o Boulos também era uma atividade de comemoração de 40 anos do MST Tabuão, né? Que é do companheiro Paulo Félix. 40 anos. O Boulos foi convidado, né? A Ediane Silva, que é a nossa deputada estadual, foi convidada. O Aprígio foi convidado, o deputado federal do PCdoB, o Orlando Silva, foi convidado o Toninho, que foi candidato no Embu, Rosângela Silva, teve vários convidados, né? Ou seja, não tem por que você falar que existe qualquer tipo de acordo entre Guilherme Boulos ou quem quer que seja com o Aprígio, porque os dois estavam no ato pela qual foram convidados. Tá, então vamos falar sobre a questão do funcionalismo. Do funcionalismo é uma sacanagem. Por quê? O Guilherme, ele era candidato ao governo do estado, inclusive estava à frente do Haddad, né? Estava em segundo lugar nas pesquisas, nem lembro quem era o primeiro na época, mas ele estava bem, estava muito bem nas pesquisas, e ele organizou o que ele chamava de caravana paulista, né? Então ele ia para alguns municípios ou macro-regiões do estado e conversava com todo mundo, conversava com sindicatos, conversava com movimentos sociais, com personalidades. Quando era possível, se reunia com vereadores, se reunia com o prefeito, até para ouvir as demandas da cidade, da região, e etc. e tal. Aqui foi a mesma coisa, né? A caravana paulista, quando veio para cá, ela centrou em Itapecerica da Serra, Embu e Itabuão, né? Então teve reunião com vereadores, teve reunião com professores, teve reunião em ocupação de moradia, teve reunião com sindicatos no Embu. Aqui estava organizado fazer uma reunião com servidores, com os funcionários que estavam numa luta importante, nós tentamos organizar, né? E ao mesmo tempo que a gente estava organizando essa reunião, porque você tinha um grupo de vários companheiros responsável por tentar organizar essas atividades, tinha umas, sei lá, 8, 10 pessoas, eu era uma delas. E eu estava responsável por algumas coisas aqui em Tabuão, né? E aí, na hora de fechar a agenda, de fato, surgiu essa possibilidade de fazer a reunião com vereadores e prefeito, dentro dessa lógica geral, né? E aí nós propusemos para o funcionalismo, eu tenho tudo aqui, eu posso passar e desmentir, né? Conversei, eu não apaguei nada da conversa. Eu falei, olha, essa reunião nesse horário está encavalando com outras atividades. Tem como a gente fazer atividade antes da plenária no SEMUR, né? E não teve uma resposta.
A ideia estava marcada para 7, a ideia era começar a plenária com funcionalismo, tipo umas 6 horas, 5h30. Essa proposta sairia da atividade com aprijo de vereadores e secretários e iria direto para o SEMU para conversar com o funcionalismo. E aí depois começaria a plenária, que geralmente atrasa, estava marcado para 7, começa às 7h30, tá, seria tempo até mais do que suficiente. E aí não tem reunião, começa a plenária, e aí no meio da plenária, infelizmente, na Jara, alguns setores sectários do funcionalismo, né, começa a falar que priorizamos conversar com todo mundo, né? Então é sacanagem dizer um negócio desse, porque o movimento, o Guilherme tem um histórico de luta em conjunto com esses setores, de apoio. Nunca negamos apoio ao movimento social, a sindicatos, etc. Então não tem base. É pura disputa política barata. Afonso, gostaria de tocar no assunto ainda em relação desses militantes do PSOL que foram para o governo Aprijo, sobre um outro viés. Por exemplo, a Amanda e mais, acho que uma candidata, então candidata a vereadora na época pelo PSOL, era uma candidatura coletiva, né? Como é que você vê ela e alguns outros membros terem ido para o governo Aprijo, ganhando um salário alto, mais de R$5.000, o próprio Rodrigo, mais de R$5.000, e no caso da Amanda, dizendo na campanha que ia defender os trabalhadores, sendo que os trabalhadores, por exemplo, do grupo da parte de apoio da educação, não é esse o termo que eu ia usar, mas enfim, os trabalhadores da educação que ganham menos do que o salário mínimo base, né? Esse discurso desses candidatos do PSOL, que ia defender os trabalhadores e indo para o governo, ganhando um salário altíssimo, enquanto os trabalhadores que eles diziam, que elas ou eles diziam defender, continuam ganhando um salário, né, menos que o mínimo. Como é que você vê? Não há uma incoerência nesse discurso? Esses candidatos do PSOL que vocês apresentaram à população tabonense como candidatos, não eram tão de esquerda assim? Olha, é difícil, né? Até onde eu sei, a defesa que ela fez durante a campanha, né, o grupo, né, o coletivo de mulheres, centrava muito na questão de direito das mulheres, né? Confesso não ter acompanhado a campanha dela, até porque não era minha tarefa também, né? Mas eu acho incoerente, né? Ou seja, primeiro você assumir um cargo no governo da forma como foi feita, mas a incoerência dela, ela tem que assumir essa responsabilidade e ficar bem com a consciência dela. Ou seja, o partido é contra, inclusive eu, assim que soube, eu me posicionei publicamente, né? Por uma questão de obrigação, vamos dizer assim, de política, sou contra. Eu nunca aceitei cargo nem de esquerda, mandatos de esquerda, nem de direita, então eu nunca assumiria, né? Mas é um problema que ela tem que resolver com ela, mas eu concordo com você, é incoerente. Agora, eu vou te dizer para você, não me surpreendeu. Não pelo que ela fez na campanha, mas pelo que ela fez depois da campanha. O que ela fez depois da campanha? Veja, depois da campanha veio o segundo turno. E você teve conversas para discutir secretarias com um outro, tal. Então, assim, o pessoal não discute secretarias, o pessoal discute política, discute programa, o que vai fazer para o funcionalismo, né? O que vai fazer para melhorar a saúde, o que vai fazer para melhorar a vida do povo. Isso é o que essa discussão a gente faz. Sim, mas você está falando... Agora, cargos, aí
que foge do que nós defendemos. Você está falando, você está, de certa forma, individualizando a postura da Amanda, do Rodrigo, mas o PSOL não tem uma responsabilidade de apresentar esses candidatos para a sociedade, porque eleitores que são de esquerda acreditaram nesses nomes apresentados pelo partido. O PSOL não faz uma meia-culpa, não tem responsabilidade, não poderia fazer uma avaliação melhor sobre os candidatos que apresenta a população? Veja, eu não fazia parte do grupo dirigente do partido. Eu até estava no diretório, né? Eu, Stan, éramos minoria, né? Então, obviamente, eu acho que faltou mais discussão política com os candidatos, faltou ter clareza se a gente estava lançando candidatos que de fato tinham a ver com o partido, né? E aí eu não estou querendo dizer aqui que se eu fosse presidente eu vetaria a candidatura dela ou que eu... Ninguém consegue prever as coisas, né? Muitas vezes as pessoas, por determinadas situações, pressões, interesses, sei lá, elas acabam adotando políticas, posturas que não são adequadas para um partido de esquerda. E aí, obviamente, ela não deve estar no partido de esquerda, tem que sair. José Afonso, hoje então o PSOL não apoia o governo Aprígio. Não, o pessoal não faz parte do governo, não apoia o governo Aprígio. Muito bem. Então, qual a previsão que vocês fazem para 2024, então? Candidatura própria? Olha, o pessoal sempre apresentou candidatura própria aqui na cidade. Como primeiro em 2008 que teve a eleição, né? Sim. Com o professor Miguel Leme, que era o coordenador da POSP, depois com o Stan 2 vezes e depois com o Najara, né? E nós pretendemos apresentar a candidatura própria em 2024. Né? Obviamente, a gente está numa situação onde nós estamos reestruturando o partido. Você tem ideia, esse mesmo grupo que você acabou de falar aqui agora, por exemplo, nós temos que montar página no Facebook, coisas triviais, né? Que nós temos, mas não podemos utilizar porque ou perderam a senha, ou dizem que perderam a senha, né? Ou seja, um partido que a direção atual foi incapaz de fazer reunião desde 2021, né? São muito bons da entrevista, mas são muito ruins para organizar uma reunião de partido, né? Ou seja, em quase 2 anos, nenhuma reunião. Então, alguma coisa está errada, né? Então, nós queremos reestruturar o partido, pôr ele para funcionar, fazendo reuniões, organizando atividades, participando das lutas que estão acontecendo. E nesse processo todo nós vamos discutir 2024. Né? Nós ainda não... Esse grupo que hoje começa a dirigir o partido, não tem nenhum mês, que a gente ainda estamos nos processos finais de registro, essas coisas todas. Né? Estamos discutindo ainda, fechando a composição. Vamos fazer isso entre hoje e amanhã. Então, nós não temos ainda um plano fechado, mas temos uma apresentar a candidatura assim, até porque nós vamos ter uma situação em 2024 que, na minha opinião, vai ser muito favorável para o pessoal. O pessoal sai bem, né? Porque em 2020 a Najara foi uma boa candidata, com todas as dificuldades que o partido tinha, falta de dinheiro, falta de capilaridade e tal, mas ela fez uma boa campanha. No entanto, você tem um reflexo, foi um reflexo também do que o partido cresceu naquele período, a campanha do Boulos em São Paulo deu um empuxo para todas as campanhas, seja ela vereador, prefeitos, em tudo quanto é lugar, principalmente na Grande São Paulo. Eu acho, pela nova situação onde o Boulos está muito bem, tem chances reais de ganhar a Prefeitura de São Paulo. Isso vai se refletir aqui também, tá bom?
E quais as chances da Najara ser candidata pelo PSOL? Não sei, vamos ter que discutir. Obviamente ela vai ter que responder coisas, né? Ela vai ter que falar onde, quando, né? O partido, as pessoas que hoje estão na direção foram contra, se colocaram contra a candidatura dela. Ela vai ter que explicar o que falou, me parece, para o Verbo, né? Que o fato do PT apoiar o Boulos em São Paulo significava que já tinha um acordo onde nós apoiaríamos a Plígio. Isso não existe. Isso não existe. De onde ela tirou isso? De onde ela tirou? Ela vai ter que explicar. E outra coisa, ela se juntou com o pessoal. Veja, a grande... o slogan, um dos slogans que ela utilizou é contra os coronéis. Me desculpa, eu também sou contra os coronéis. Agora, fazer isso com Evilásio e Moreira, que são dois políticos, né, tradicionais da cidade, tá, não dá. Moreira é coronel? Não, eu não uso essa palavra. Eu não chamo ninguém de coronel. Né? Eu acho ruim, inclusive, porque você banaliza a política, você leva ela para um lugar ruim, onde se ofende todo mundo. Na verdade, a chapa que ela lançou para a disputa do partido aqui também falava de coronel, como se nós fôssemos coronéis. Uma boa, né? É desrespeitoso, inclusive. Nós queremos fazer o debate na política, nós discordamos do Aprígio por causa disso. Né? Isso, na minha opinião, é um pouco o reflexo do bolsonarismo, a forma como se faz. Você falou aqui da atividade no Semur, lembra? Com que estava o Aprígio Boulos. Eu vi um vídeo, eu não estou dizendo aqui que foi feito pela Najara, mas por pessoas que apoiam a Najara, que é pior que o bolsonarismo, porque o bolsonarismo o que ele faz? Ele pega uma fala sua, tira do contexto e apresenta essa fala como se fosse, ou seja, eles fizeram vídeos, eles pegam palavras, eles foram juntando várias palavras que a pessoa falou. Absurdo, gente. Que ocasião foi essa? Tá num site, depois eu te falo do site aqui, que eu não vou fazer propaganda aqui. Mas é um escândalo. É pior que o bolsonarismo. Entendeu? Então, esse tipo de prática não dá para aceitar. Porque esse tipo de prática leva ao quê? Veja, se a gente pegar o que aconteceu na Câmara agora, é um absurdo. Né? Porque uma coisa é você ter os apoiadores de fulano, de Beltrano, que ali e tal, a gente sabe como é. Aí tem um empurra daqui, um acaba exagerando. Só para contextualizar o telespectador, você se referindo à audiência Isso. da Assembleia Legislativa na Câmara Municipal na última quinta-feira. Exatamente. Agora, até aí eu acho que não é correto, mas é compreensível. Né? Agora, você tem uma situação onde você tem 7 deputados, vários vereadores, secretários, figura, ex-prefeito, prefeito, num ringue, todos juntos. Meu, é isso. Ou seja, a gente não aprender a fazer um debate minimamente respeitoso, onde vai parar o negócio? Mas, infelizmente, a gente viu isso no debate do PSOL. Né? A gente optou pelo quê? Não vamos responder. Quem responder vai levar onde? Afonso, queria falar sobre o governo Aprígio. Você já disse que o PSOL oficialmente não faz parte do governo Aprígio. Queria a sua avaliação, como em nome do PSOL ou em nome do Afonso, já que agora você é o novo presidente do partido, como é que você avalia o governo Aprígio? Queria que você falasse sobre, por exemplo, as obras, muitas na área da saúde, que não foram continuadas, foram iniciadas no governo passado e não foram continuadas pelo prefeito Aprígio. Como é que você avalia isso e o governo no geral? Eu estou em Taboão desde 2004. Né? Eu peguei o restinho de governo Fernando Fernandes, depois peguei 8 anos de Vilásio, e agora, depois 8 de Fernando, e agora o Aprígio. E uma coisa que eu percebi, né,
é que assim, Taboão é uma cidade que não tem continuidade. Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem um monte de problema. Mas você percebe que tem uma continuidade nas coisas, né? Por exemplo, quando eu vim para cá, eu pegava um ônibus na Aclimação, ele atravessava toda a Paulista, descia Cardeal Arco Verde, ou seja, tinha vezes que eu demorava 3 horas para chegar, né? Aí depois a Marta pôs os corredores, tal. Depois é o metrô. Você percebe que tem melhoria? Então, não tem, né? E eu lembro que em 2004, no primeiro ano do governo Evilásio, uma luta que eu acabei me envolvendo, foi a primeira luta que eu me envolvi aqui, tinha a ver com a questão do passe escolar para os estudantes que o governo estava cortando. E por quê? Porque era eu não lembro agora, não vou conseguir, porque era uma política do governo Fernando. E aí o pessoal veio atrás de mim. Outra era um curso de prótese, que tinha sido criado no governo Fernando e que o governo ia acabar, né? E aí, depois vem Fernando, sabe? A primeira coisa que ele faz, tira a ciclovia quando a de lá começa, a de São Paulo, chega aqui na Eliseu de Almeida. Aí agora nós temos uma situação onde, assim, você tem a UBS do Laguna, você tem essa arena multiuso, ou seja, tudo bem, eu não gosto dessa obra, mas aí, o que você faz? Você abandona? Laguna, o que tem exatamente? Até hoje eu não entendi exatamente o que acontece com Laguna. O que é? É um problema de engenharia? É um problema de que o barranco pode cair? Qual é o... Que é um absurdo, porque assim, qual é a avaliação que deveria se ter? O Parque Laguna precisa de um OBS? Precisa. Tem aqui uma estrutura que foi levantada. Essa estrutura de fato tem problema? Tem que falar abertamente com a população. Tem problema? Mostra laudo, etc. Se não tem, constrói, termina o bagulho, né? Ninguém gosta, parece que as pessoas querem ver a placa com o nome dele na obra. E no geral, como é que você avalia o governo Aprígio? Eu acho que é um governo que não está bem, né? A gente conversa com as pessoas e as pessoas têm uma avaliação bem negativa do governo, né? Assim, várias áreas, seja na saúde, seja na educação, as pessoas no geral têm uma avaliação bem negativa do governo. Isso é uma coisa que eu percebo, né? Óbvio aqui que eu poderia fazer as críticas ao governo, como fiz ao Fernando Fernandes, mas aí eu sou militante. Eu estou querendo colocar aqui que, de fato, se o governo atual quiser ir para a disputa de 2024 em condições de disputa, ele tem que mudar a rota, porque tem problemas na educação, tem problemas na saúde, né? Não dá para viver criticando o prefeito anterior. Eu acho que esse é um problema, ou seja, todos os problemas que tem hoje é porque é do governo anterior. Eu acho que também tem um problema da disputa nessa cidade, né? Eu acho que se perde um pouco do senso de governo para ficar fazendo discussões que não tem nada a ver. Eu vi o vídeo lá do 7 de setembro, eu acho que é meio insano, porque assim, você tem uma atividade onde você tem um grupo de militantes, e tinha vários outros grupos de militantes fazendo atividade lá, eu vi, tinha até gente do pessoal lá. Qual o problema? Você vai na sua fala pegar 90% do tempo de fala, que é para a população, para ficar criticando outro grupo, ao invés de, sei lá, falar das suas obras, dos seus feitos e tal. Ou seja, perdeu uma oportunidade. O prefeito fez esse discurso, né? Sim, então o outro fazia a mesma coisa. Seu Afonso, nós estamos chegando então já no final do nosso programa. Gostaria de conceder aí 1 minuto para você falar aí as suas considerações finais, um recado aí aos seus membros militantes da cidade, o povo de Taboão da Serra. Bom, o que eu posso dizer é que a gente está reorganizando o partido aqui.
Nosso objetivo é ter candidatura em 2024, como o partido tem feito. Eu particularmente tenho uma expectativa de que a gente tem grandes possibilidades de avançar, inclusive elegendo gente para o parlamento. Nós temos um quadro no PSOL que é muito positivo. Se você pegar dos 15 melhores parlamentares pelo Congresso em Foco, por exemplo, que é voto popular, 13 são do PSOL, né? Nós temos um candidato à Prefeitura de São Paulo com grande potencial de ser eleito. Então, nós queremos refletir, né, esse bom momento do PSOL aqui em Itapuã. Não abrimos mão dele, obviamente, queremos conversar com quem está no mesmo campo, né, quem está nas lutas com a gente, para sair mais fortalecido. No entanto, nós não abrimos mão da disputa com os setores que nós consideramos setores tradicionais da velha política aqui na cidade. Por isso eu agradeço o convite e a oportunidade. Ok, então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência. O X da Questão volta na semana que vem. Até lá. Até lá.